Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, e hoje um programa muito especial. Se você tem percebido, acompanhado o Em Vista, estamos fazendo uma série com jovens empreendedores e hoje nós trouxemos aqui para falar conosco o Daniel, que é da Estude. Daniel tem a proposta de fazer aí uma nova, aliás, proposta de fazer não, já está fazendo, é uma proposta de trazer aí para a internet a educação, principalmente para aqueles alunos que estão aí na fase pré-vestibular, de forma muito econômica. Então, você não pode perder esse programa, continue assistindo, dá tempo de chamar aí seu filho, seu sobrinho, que estão nessa fase pré-vestibular, que estão precisando de um reforço aí no colegial, para ter aí uma possibilidade de uma plataforma muito interessante. Daniel, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco, aos estúdios do Em Vista. Paulo. Obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui. Legal a gente poder falar aí dessa nova plataforma, principalmente porque nós entendemos, a TV Osasco entende, e nós entendemos pessoalmente, que qualquer mudança no país ela vai acontecer, ela vai se dar somente se nós tivermos a possibilidade de uma boa educação. E nós estamos, por mais impostos que nós paguemos, nós não temos uma boa educação, não temos o retorno dos nossos impostos, né? Uhum. Então, o Daniel, que é engenheiro, Daniel Liberty. Isso. Falei Daniel certo, Liberty. né? Isso é perfeito. Então tá bom. O Daniel, que é engenheiro, formado aí pela USP, na Poli, tem a compreensão que também tem que devolver um pouco para a sociedade. Foi isso que eu deprendi conversando contigo, viu, Daniel? Devolver um pouco para a sociedade também, de tanto que você já recebeu, de Deus, para quem confia, para quem acredita, né? Então vamos falar um pouquinho disso, mas antes de falar da Estude mesmo, do seu site, da sua plataforma, vamos falar das origens. Como é que foi, por exemplo, a decisão de fazer engenharia? Bom, é um pouco curioso isso, porque a minha decisão por fazer engenharia veio por um gosto pessoal meu, de infância. Eu, quando era pequeno, eu gostava muito de automobilismo, Fórmula 1, eu era fissurado em ver o Ayrton Senna correndo, né, quando ele ainda corria. E por gostar muito de carros, eu acabei me aproximando do que poderia me levar para mais perto desse mundo, na parte de desenvolvimento do que acontecia ali, do desenvolvimento dos veículos. E por ter facilidade também com exatas, né, na época da escola, eu acabei já me direcionando um pouco para as matérias de exatas, para o curso superior dessa área. E aí comecei a pensar em fazer engenharia com especialização com ênfase em automobilística, que foi o que eu acabei fazendo depois, né? Então, estudei numa escola particular, fui um privilegiado, eu acho, por esse ponto, porque a escola que eu estudei era uma escola muito boa, apesar de ser uma escola pequena. Depois eu fiz cursinho pré-vestibular também, um cursinho presencial, e acabei ingressando na Poli. E aí lá eu me desenvolvi, né, nessa área de engenharia mesmo, com ênfase em automobilística. Tive o privilégio também de fazer um intercâmbio na Alemanha por um ano, estudar essas matérias da ênfase, né, automobilística lá na Alemanha, que é um dos maiores polos de desenvolvimento automobilístico do mundo. Então, assim, tive o privilégio de ter uma educação que eu acredito que foi muito boa, né, e me deu uma base muito forte para ir depois para o mercado profissional. Eu posso contar um pouquinho do que aconteceu depois também, né? Claro. Mas foi uma base que me possibilitou fazer o que eu faço hoje, que é empreender também, de certa forma. Tá. E esse gosto pela educação, ou gosto, ou esse despertar pela educação, não só pelo negócio em si, que é o negócio que possibilita que muita gente, muitos jovens de todas as idades, posso entrar lá, que é muito acessível, né? Mas esse gosto da educação, ele veio de onde? Porque para um engenheiro mecânico, e aí você fala que foi para a Alemanha, você fala automobilismo, Alemanha, a gente já pensa na Volkswagen. Foi lá que você foi? Foi lá onde eu comecei, inclusive, coincidência. Eu comecei a trabalhar na Volkswagen aqui do Brasil, assim que eu me formei. Sim. Trabalhei como engenheiro lá.
aqui em São Bernardo do Campo. Depois, enfim, a engenharia ela é muito desenvolvida no exterior, né? E aí eu acabei buscando uma outra forma de trabalhar, que era numa consultoria, já indo um pouco mais para a parte administrativa. E quando eu estava na consultoria, eu comecei a trabalhar numa ONG de educação, lá do centro de São Paulo. E nessa ONG foi quando o meu coração começou a despertar para a educação e para o propósito de educação. Então, eu comecei a perceber o poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas. Sim. É uma ONG que ajuda alguns adolescentes e crianças lá do centro de São Paulo, de regiões vulneráveis. Qual é o nome da ONG? Chama Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, IBTE. Que legal. É uma ONG que trabalha com o pessoal que vive ali na região da Cracolândia, né? E o intuito da ONG é dar uma perspectiva para os jovens ali que não têm educação em casa ou não estão indo para a escola. Então, tentar tirar esses jovens de uma situação de vulnerabilidade social e despertar neles um sonho primeiro. Então, falar assim, para um jovem que nunca pensou sobre isso, assim, o que você quer ser da vida? Você quer ser um médico? Você quer ser um bombeiro? Quer ser um jogador de futebol? E tendo despertado esse sonho, mostrar para ele que é através da educação que ele vai conseguir chegar e atingir esse sonho dele, né, realizar esse sonho dele. E aí oferecer o suporte na educação para esse jovem. E foi assim que a minha vida acabou migrando para essa área de educação. Aí eu acabei saindo da engenharia e da consultoria já para a educação. E aí o passo para o empreendedorismo foi um passo imediato. Por eu ter saído da consultoria, eu já queria empreender, e aí comecei a estudar o que eu poderia fazer na área de educação, empreendendo. E aí, pela minha formação, né, por ser engenheiro, eu percebi que eu poderia, por exemplo, dar aulas particulares, que foi o meu primeiro passo empreendedor em educação. Aí foi quando o Gustavo, o Nilson e o Vinícius se reuniram ali, você dava aula presencial, é isso? Isso, a reunião do estúdio foi um pouco depois, né? Nesse primeiro momento, eu montei uma empresa sozinho, uma empresa super pequena, mas que já oferecia o serviço de aula particular presencial. Eu mesmo vendia as aulas e eu mesmo ia dar as aulas. Entendi. Então eu fazia todo o ciclo do serviço. E percebendo que existia um mercado muito grande, né, que era uma oportunidade de mercado gigantesca, né, foi que surgiu a ideia do estúdio. Então, o que eu fazia era presencial, eu precisava ir até a casa do aluno, né? Ou seja, eu tinha uma limitação geográfica do que eu conseguia fazer. Entendi. E aí que surgiu a ideia de como fazer isso de uma forma que atinja um público muito maior a um custo muito menor. E foi aí que surgiu a ideia do estúdio. Olha, e é interessante, Daniel, e tem um motivo para nós estarmos trazendo esses jovens que estão entrando, que estão empreendendo, né? Essa série de jovens empreendedores, de jovens que estão empreendendo e conquistando, descobrindo novos mercados, né? Tem coisas que nós estávamos discutindo aqui, falando aí fora do ar, em off, por exemplo, não vai ter, infelizmente, não vai ter como barrar aí os Uber da vida, as entregas rápidas, é uma nova realidade. Nós temos que nos adaptar a esses novos players que estão aí, a internet, a TV a cabo, enfim, as redes sociais, não é, Daniel? E eu acho que daí é que vem aí essa ideia, né, de ver esse mercado tão amplo, não? Exato. Eu penso assim, se os usuários estão usando o serviço, é porque o serviço ele entrega alguma coisa melhor do que o que está por aí. Sim. E se os serviços entregam uma coisa melhor do que está por aí, não adianta a gente querer resistir. Né? Muito bem. Bom, Daniel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. Se você está gostando, daqui a alguns segundinhos nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o Em Vista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o Daniel Liberty, que é sócio fundador da Estude, a estude.com.br. Você está vendo aí na sua tela, é muito interessante, viu? Eu recomendo você que está aí numa fase aí de estudo, ou tem um sobrinho, ou tem um filho, que estão aí na fase pré-vestibular, terminando o antigo colegial,
que queira um reforço, que queira... Compensa, vale a pena dar uma entradinha para ver. E para você também, que está gostando do programa ou que não está gostando, quer rever para fazer crítica, abra aí www.tvosasco.com.br/invista. Você vai assistir todos os nossos programas e nos dá aí opiniões, nos dá sugestões de pauta, vai ser muito bom. Mas Daniel, da Estude, que é uma plataforma pela internet que se propõe a... qual é a proposta, Daniel? Vamos dizer, difundir a educação de forma econômica, de forma barata? Seria mais ou menos isso? Um dos grandes propósitos por trás do Estude é diminuir a desigualdade de acesso à educação de qualidade. Então, o que a gente pretende com o Estude? Óbvio, criar uma empresa que sustente financeiramente, que gere retorno financeiro para se sustentar e para crescer, mas que diminua o gap que existe de acesso à educação de qualidade. Então, hoje a gente produz conteúdos e disponibiliza esses conteúdos para as pessoas que estão nas regiões mais remotas do Brasil. Basta que ela tenha acesso à internet e acesso a um dispositivo, que pode ser um celular, um tablet ou um computador. Com isso, ela já consegue entrar no site e ter acesso, por exemplo, a algumas aulas gravadas com alguns dos melhores professores aqui de São Paulo, né? Então, com isso, a gente acredita que a gente está diminuindo essa desigualdade que afeta, infelizmente, o nosso país hoje em dia. Tá. Sendo bem prático, eu entrei aqui enquanto nós falávamos, fiz o cadastro em não menos do que 10 segundos, fiz o cadastro e interessante, você pode entrar lá na Estude, com 2os.com.br, faz o seu cadastro, você vai assistir todas as primeiras aulas de todos os módulos de forma gratuita, é muito interessante. Enquanto nós falávamos aqui, em 10 segundos eu fiz o cadastro e tem realmente, é muito interessante. Vale a pena você entrar e consultar. Mas falando desse trabalho, eu queria saber um pouco dos números. Nós temos aí, eu li na matéria, aliás, uma matéria muito interessante no jornal Estadão, onde vocês falavam lá de 2,5 milhões de horas aula aproximadamente. Hoje deve estar bem mais, né? Que faz um mês e pouco que eu vi. Hoje a gente já tem mais de 20 milhões de aulas assistidas. 20 milhões? Milhões de aulas assistidas. E assim, as aulas têm, em média, 11 minutos, né? Então, a gente está hoje crescendo aí numa média de 25% ao mês. Em todos os números, né? Cadastros, vendas, aulas assistidas e de forma geral. Então, a gente percebe que o site está gerando muito engajamento dos usuários, eles estão gostando muito do que encontram lá e isso está gerando esse crescimento enorme. Tá, só para entender a dinâmica, Daniel, eu entro lá, me cadastrei, como de fato já fiz, assisto a minha aula. Bom, eu gostei, eu imagino que eu gostei e vou querer ter outras aulas. Eu vou pagar uma pequena taxa mensal que vocês... que deve estar em torno de R$1 por dia, pelo que eu pude ver, né? R$1 por dia eu posso ter aulas de todas as matérias que estão aí disponíveis do conhecimento para entrar no cursinho em qualquer faculdade. Isso, A gente tem hoje 2 produtos, né? Um produto é voltado para quem está no ensino médio, então, por exemplo, um aluno que tem uma prova na semana que vem de geografia sobre... clima. Ele vai encontrar no Estude um módulo com todos os conteúdos, as aulas, né, desse tema clima. Então, um pacote é o reforço escolar, que custa hoje R$ 29,90 por mês, em que o aluno consegue escolher como se fosse um cardápio mesmo, os conteúdos que ele quer assistir, né? Além das videoaulas, a gente tem exercícios para os alunos praticarem o que foi visto e resumos em PDF para ele imprimir e poder revisar rapidamente o que ele estudou. Além disso, a gente tem um outro produto, que é o Enem Vestibular, Enem Vestibulares, que oferece para o aluno, além do conteúdo, um plano de estudos diário, que é uma trilha de atividades que o aluno basta ele entrar lá e seguir o que está proposto para se preparar para o vestibular no final do ano. Então, seguindo esse plano que a gente preparou, o aluno tem certeza de que ele vai ter passado por todo o conteúdo na ordem ideal para o aprendizado dele até a data do vestibular, né? E essa trilha alterna videoaulas,
listas de exercícios, resumos em PDF para ele baixar e revisar, imprimir, e correções de redação. Então, a gente tem também um serviço em que o aluno pode enviar as redações dele para a nossa equipe de corretores. A nossa equipe lê, avalia aquela redação e devolve ela comentada para o aluno com o que ele deve fazer para melhorar a nota dele na redação do vestibular. Então, são 2 focos, né? Para quem precisa de um conteúdo específico, encontra lá o reforço escolar, R$ 29,90 por mês. E para quem precisa preparação para o vestibular, encontra lá um curso completo, preparado, por R$ 49,90 por mês. São aulas de 11 minutos? Em média, as aulas têm 11 minutos. Algumas são mais curtas, algumas mais longas, mas é um tempo que a gente acredita que não fica cansativo, né, para o aluno. E a gente fez isso também para segmentar bem o conteúdo, né? O que isso quer dizer? A gente dividiu todo o conhecimento nas matérias, dentro de cada matéria em módulos, que são grupos de assuntos, e dentro de cada módulo em conteúdos específicos, para que o aluno encontre exatamente a aula que ele precisa. Então, essa segmentação extrema fez com que as aulas ficassem relativamente curtas, aí com os 11 minutos. Entendi. Ó, eu vou exemplificar, eu estou aqui na aula de história. Por exemplo, eu tenho a linha do tempo, aí eu tenho a pré-história, depois a história geral da Idade Média, está dividida em 3 tópicos, a oriental, clássica e a clássica de Roma. Exato. Bom, muito legal. É uma organização que ajuda o aluno a encontrar o que ele precisa. Sim. Agora, Daniel, nós que passamos também pelos bancos escolares, fiz cursinho, chega um momento, eu assisto a aula e tenho uma dúvida. Como é que eu vou fazer para tirar essa dúvida se eu estou só na internet? Tá. Esse era um dos grandes problemas que a gente tinha ano passado. Os alunos pediam muito uma forma de tirar as dúvidas. E aí o que a gente tem esse ano são as monitorias ao vivo, em que o aluno entra na página de monitorias dentro do próprio site, ele consegue postar a dúvida dele numa página da monitoria da matéria que ele está com dúvida. E uma vez por semana, os professores entram ao vivo para tirar as dúvidas dos alunos. Aí a gente tem monitorias aí de 1h30, 2 horas de cada disciplina, e o próprio professor do estúdio vai lá e tira a dúvida que o aluno postou. Ah, então acaba tendo quase que uma aula particular. Praticamente isso. Em resumo, seria isso. Exatamente. Olha, muito legal, muito legal. Eu estou muito contente de poder estar participando, dividindo aí com o nosso telespectador, porque a educação é uma coisa que nós acreditamos e temos que incentivar, estimular, porque senão nós não vamos mudar esse país. Com essa classe política que está aí, com esse sistema político, não são nem só os políticos, o sistema político está corrompido, está apodrecido. Eu acho que tem que mudar muita coisa. E a única forma de mudança é pela educação. Nós acreditamos nisso. Você também que assiste a programação aqui da TV Osasco, pode acompanhar todo dia, 7 da manhã, 7 da noite, com outros horários alternativos, nos finais de semana também com resumos. Às 7 da manhã, 7 da noite, nós temos a Hora do Enem, que é um programa também de educação gratuito, onde nós passamos aulas aqui na TV Osasco, preparatórias para os cursinhos também. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltaremos falando com o Daniel Liberty da Estude. Não saia daí. Estamos de volta com o Em Vista, aprendendo com quem faz, falando com o Daniel Liberty da Estude. A Estude é uma plataforma de internet que se propõe a popularizar, se não é esse o nome, mas a popularizar aí a educação para jovens e para pessoas que tenham a necessidade de dar um complemento na sua formação e também que estão preocupados com entrar no vestibular. Consegui definir mais ou menos, Daniel? Acho que é perfeitamente isso. Então tá bom. O Daniel é um jovem empreendedor que com mais 3 outros colegas fundaram aí a Estude, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouco inicialmente, né, desses jovens. Nós falamos no primeiro bloco, mas rapidamente como surgiu essa ideia lá com
o Nilson, o Vinícius e o Gustavo. Isso. Né? Legal. Eu já estava nessa época empreendendo com as aulas particulares, e aí surgiu essa ideia de fazer essas aulas que eu dava, né, presenciais, fazer isso gravado e disponibilizar isso para todo mundo. O problema é que eu não sabia como gravar isso e muito menos como criar um site para disponibilizar isso. E aí que vem a ideia dos sócios, né? Que é o que eu acho hoje que vale a pena de falar aqui também nesse programa. Para quem tem ideias de empreender em alguma coisa, você não vai conseguir fazer tudo sozinho, porque você não domina todo o conhecimento sobre todas as áreas fundamentais que você precisa. Então, eu fui buscar na minha rede de contatos as pessoas que poderiam me complementar para tirar esse negócio do zero. Né? E aí foram o Gustavo, inicialmente, depois o Nilson, que são desenvolvedores, então eles que ficaram responsáveis por desenvolver toda a parte do site, disponibilizar isso na internet. Sim. E o Vinícius, que tinha a expertise em produção dos vídeos e edição e tudo que a gente precisaria para gravar e colocar essas aulas no ar com uma qualidade legal. Aí, com isso, a gente fechou o time necessário para tirar esse negócio do zero, né, e ganhar os primeiros voos, alçar os primeiros voos aí do estúdio. Legal. E hoje aí com mais de 20 milhões de horas aulas de aulas assistidas, de aulas assistidas, não horas aulas, mas de aulas assistidas, você qual o apanhado dessa primeira experiência, desses primeiros anos aí da Estúdio, o que você depreendeu disso, que o grupo depreendeu disso, enquanto tendências de mercado? Para onde vocês vão daqui para frente? Tá. O que a gente sempre tem em mente no Estúdio, que eu acho que é uma coisa que todo empreendedor tem que tomar muito cuidado e ter isso o tempo todo na cabeça, é o que focar, né? Porque oportunidades existem muitas, e você, quando está empreendendo, vão surgindo até mais do que quando você começou. Então, no que focar, né? O que tomar como prioridade para tocar o negócio? A nossa prioridade hoje, total, é em desenvolver ferramentas e funcionalidades que facilitem a vida do aluno. Ponto final. Então, nesse exato momento, a gente está desenvolvendo, por exemplo, um aplicativo de celular que possibilite ao aluno assistir às aulas do Estúdio sem estar conectado com a internet. Então, ele vai poder, quando tiver um Wi-Fi, baixar as aulas para o celular dele, e se ele estiver no ônibus, no metrô, ou em um restaurante, em algum lugar que ele não tem conexão, ele vai conseguir assistir às aulas. Né? Isso é uma demanda que a gente tinha muito dos alunos. Um outro exemplo é criar um sistema, um plano de estudos que se adapte à personalidade do aluno. Porque cada aluno está num nível diferente. Cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, a gente está desenvolvendo sistemas que criem um plano de estudos adaptado para cada pessoa, né? Que consiga diagnosticar a pessoa, perceber quais são as dificuldades daquela pessoa e personalizar o plano para ela. Né? Então, de forma que é como se fosse um professor particular mesmo que vai estar ali falando para o aluno, você agora deve assistir essas videoaulas, fazer esses exercícios nessa ordem, porque para o seu perfil, isso é o que vai trazer mais resultado para o seu aprendizado. Né? São tipos de coisas que a gente está desenvolvendo. E aí tem outras demandas, né? Simulados, aulas particulares, plantão de dúvidas, conteúdos para ele imprimir, poder comentar em cima desse conteúdo. Tem diversas funcionalidades que a gente está desenvolvendo para atender essas necessidades dos alunos, que é sempre o nosso foco. Uma coisa que me chama a atenção, Daniel, exatamente você falou de simulados. Eu me lembro que até recentemente meu filho estava batalhando para entrar na faculdade, hoje, graças a Deus, entrou, mas ele tinha simulado praticamente todo o final de semana, todo domingo, passou um ano tendo simular. Isso ajuda a treinar porque às vezes você também tem aquela questão emocional ali do momento, né? Como vocês estão pensando isso? Você falou que está desenvolvendo essas ferramentas, né? Sim. Hoje a gente tem, por enquanto, listas de exercícios para os alunos praticarem. Então, a gente tem já um banco com mais de 6 mil exercícios no site, exercícios de todos os níveis, de todos os conteúdos. Os alunos podem entrar e selecionar os temas que eles querem fazer os exercícios e o site já apresenta para eles uma lista. Né? O que a gente ainda não tem é um simulado no formato tradicional mesmo que simule
a prova do início ao fim, com tempo demarcado, com feedback em comparativo com outros alunos e assim por diante. E isso é uma das iniciativas que a gente tem para o futuro também, né, de desenvolver isso, porque realmente é algo que o aluno precisa praticar antes do vestibular, né? Ter aquela experiência real do vestibular com a pressão do tempo, de muitas questões em pouco tempo, de ter que fazer as coisas rápido, tomar a decisão de quais questões pular, né? E assim por diante. Então isso a gente está desenvolvendo nesse momento. Muito legal. Daniel, eu vou fazer um agradecimento aqui para a nossa rede, mas enquanto eu faço, eu queria que você pensasse em algumas dicas para você dar para aquele aluno que está nos assistindo aí ansiosamente, pensando, pô, será que eles vão dar alguma dica de como eu devo proceder no próximo vestibular? Então vai pensando nisso enquanto eu agradeço as nossas co-irmãs que recebem o nosso programa. São 60 canais aí em todo o estado de São Paulo e alguns outros estados do Brasil, Amazônia. Nós temos o Paraná, que recebe também, Rio de Janeiro, recebe nosso programa em vista. Eu quero agradecer muito esses parceiros e agradecer, né, de forma muito importante, principalmente aos empreendedores que vêm aqui dividir os seus conhecimentos. E é o que nós vamos fazer agora com o Daniel, pedindo para ele algumas dicas de como o jovem que está se preparando aí para o vestibular ou o jovem que precisa de um reforço deve proceder para estudar e para se preparar para o vestibular. Legal. Eu acho que uma dica muito importante, e é uma confusão que eu vejo com alguns vestibulandos, é não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que tem vestibulandos que eles querem fazer todos os planos de estudos que eles veem na internet, eles querem assistir todas as videoaulas sobre um tema que eles encontram, e hoje em dia as pessoas estão encontrando cada vez mais conteúdo. Então, uma primeira dica é focar em um serviço ou uma ferramenta ou um plano de estudos que seja confiável para você, né? Uma outra é seguir os planos de estudos ou o que for proposto, né, com calma. Então, o aprendizado é mais importante do que seguir o ritmo do que está sendo proposto. Então, o que eu estou falando? Tem alunos que não conseguem, por exemplo, às vezes seguir o plano de estudos do estude por ser um pouco pesado, em termos de conteúdo. É muito conteúdo para um ano. A minha recomendação é siga com calma, absorva cada conteúdo com calma, tire as dúvidas daquele conteúdo para daí seguir em diante, né? Não adianta você seguir, atropelar as suas dúvidas para seguir o que foi proposto sem absorver o conteúdo de base, porque o conhecimento é uma coisa que se constrói em cima de uma base, né? Então, acho que seguindo essas duas dicas, os alunos conseguem ter um bom desempenho no final do ano. Então, em determinadas condições, é melhor saber pouco, mas saber bem o que está se estudando. Exatamente. Eu quero agradecer muito, deixar os instantes finais aí para a sua despedida do nosso público e agradecer mais uma vez a sua disposição de estar aqui conosco. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Obrigado a todos e até mais. Legal. Agradecemos, então, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui, passando alguma coisa boa sempre para você aí do outro lado. Um grande abraço e fique com Deus. Thank you.